Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Ordem. O ano era 1788. A noite reinava soberana sobre as terras frias da Romênia, onde a névoa rastejava como dedos espectrais entre as árvores retorcidas. No coração das montanhas, um castelo erguia-se como um monólito sombrio, suas torres afiadas rasgando o céu enegrecido. Ali, sob a luz pálida da lua, 3 figuras imponentes selavam o destino de inúmeras vidas. Radu, Lazar e Loan, vampiros de linhagem pura pertencentes ao temido clã Sângueros, fundaram a Ordem. A princípio, seu propósito era nobre: manter o equilíbrio entre humanos e criaturas sobrenaturais, protegendo a ambos de ameaças externas e internas. Mas como todo poder, o desejo de controle logo contaminou suas intenções. A Ordem não apenas governava, ela possuía. Canis e lupinos, caçadores ferozes de habilidades inigualáveis, foram submetidos à vontade dos vampiros, transformados em soldados, espiões e verdugos. Eram enviados para missões de extermínio, captura e punição. Eles eram os cães de guerra da Ordem, e os grilhões que os prendiam não eram de ferros, mas de magia. Os irmãos Sângueros, além de guerreiros, eram também mestres das artes ocultas. Criaram feitiços de vinculação, amarras invisíveis que selavam o destino de seus subordinados. O laço mágico os impedia de desobedecer, forçando-os a cumprir cada ordem sem questionar. Poucos conseguiam se libertar. Romper essa corrente exigia uma contramagia avançada, rituais complexos ou atos de sacrifício extremo. E como todo império erguido sobre o medo, a Ordem impunha regras inquebráveis. A mais severa de todas: nenhum cani ou lupino poderia formar família ou gerar descendentes. Amor e lealdade deveriam pertencer apenas à Ordem. Os que ousassem quebrar essa regra pagariam um preço alto, e a noite sempre faminta estaria pronta para devorá-los. Entre 1789 e 1815, enquanto a Revolução Francesa incendiava as ruas de Paris e Napoleão Bonaparte erguia seu império sobre os escombros da monarquia, a Ordem enfrentava sua própria guerra interna. Questionamentos surgiram entre seus membros, sussurrados em corredores escuros e ocultos por olhares desconfiados. O desejo por liberdade crescia entre os subordinados, e a possibilidade de deserções preocupava os líderes. Os irmãos Sângueros reagiram da única forma que conheciam: com ferro e sangue. A repressão tornou-se brutal. Traidores eram caçados, torturados e exibidos como exemplos. A disciplina foi reforçada e a Ordem se militarizou ainda mais, transformando seu exército de canis e lupinos em máquinas de guerra. Os canis, criaturas cuja essência era moldada pela crueldade, serviam sem questionar. Para eles, a violência era um deleite, um chamado primal que ressoava no sangue. Mas os lupinos, eles ainda sonhavam. Possuíam uma natureza mais indomável, questionavam as ordens e por vezes desafiavam o jugo da Ordem, e aqueles que o faziam pereciam. As décadas passaram e o mundo mudava.
No século XX, entre 1914 e 1945, o caos das duas grandes guerras trouxeram uma oportunidade de ouro para a ordem. Enquanto nações colidiam e exércitos se aniquilavam nos campos de batalha, a ordem se expandia nas sombras, como um parasita se alimentando da guerra. Canis e lupinos eram usados como armas, infiltrados entre soldados exilados e líderes. Sangue era derramado sem distinção. Eles jogavam dos dois lados. Ora eliminavam figuras-chaves, ora instigavam carnificina. A guerra não era um problema. Era um palco onde a ordem consolidava seu domínio. E então veio a Guerra Fria, entre 1947 e 1991. O mundo não queimava mais em chamas visíveis, mas a guerra continuava, agora travada em segredo e sombras. A ordem percebeu que precisava se adaptar. Investiu em tecnologia avançada não apenas para manipular os governos e fortalecer sua influência, mas para controlar seus próprios soldados. As rebeliões tornaram-se mais frequentes. Canis, sempre sedentos por sangue, aceitavam qualquer ordem sem hesitar. Mas os lupinos, eles nunca paravam de lutar. Fugiam, se escondiam, traíam. A ordem reagia com frieza e eficiência. Os desertores eram caçados com uma precisão cirúrgica. Capturados eram submetidos a experimentos ou eliminados sem hesitação. A resistência era esmagada antes mesmo de crescer. As execuções eram silenciosas, sem rastro, sem testemunhas. A liberdade não existia dentro da ordem, apenas a servidão. E os que ousassem esquecer isso pagariam com a própria vida. No fim do século XX e início do XXI, entre os anos de 1992 e 2001, o mundo mudava a uma velocidade vertiginosa. O Muro de Berlim ruía, simbolizando o fim da Guerra Fria, e com ele, as velhas estruturas de controle começavam a rachar. Mas na ordem, a guerra nunca terminava. A insatisfação crescia nos corredores sombrios de seus domínios. Os canis, embora apreciassem a violência e o prazer da caça, não suportavam mais serem tratados como meros cães de guerra, atrelados por correntes invisíveis de magia. Ao lado dos lupinos que sempre resistiram à servidão, começaram a romper os laços mágicos com algo que os vampiros não previam: a pura força de vontade. Os primeiros a se libertarem tornaram-se símbolos de esperança para os demais. Contudo, a liberdade tinha um preço. A retaliação veio rápida e impiedosa. Feitiços de vinculação foram reforçados, rituais antigos foram desenterrados, e um por um os insurgentes foram caçados. Suas execuções eram públicas dentro da ordem, um aviso cruel aos que ousassem seguir seus passos. Mas a chama da revolta já havia sido acesa. E ela não ardia apenas nos corações dos canis e lupinos. Dentro do próprio clã Sangueros, alguns vampiros começaram a questionar os caminhos da ordem. A obsessão por controle absoluto, a brutalidade crescente e as intermináveis revoltas desgastavam até os imortais. O que antes era um império silencioso de dominação, agora rangia sob o peso de sua própria tirania. A partir de 2001, a ordem respondeu à instabilidade com um regime ainda mais severo. O diálogo foi abandonado, substituído pela força bruta. Qualquer tentativa de deserção era punida com a morte, sem exceções. O medo tornou-se um lembrete constante. Mas nem todos os subordinados foram esmagados. Alguns, seduzidos pelo poder e pela promessa de privilégios, traíam seus próprios irmãos. Canis e lupinos que um dia sonharam com a liberdade, agora vestiam o manto da ordem e se tornavam vigilantes, caçando aqueles que ousavam resistir. A traição corroía como veneno.
A tensão entre os oprimidos e os novos opressores crescia, invisível, mas palpável como um trovão prestes a romper o céu. O descontentamento era uma ferida aberta, pulsante, e no subsolo da revolta, uma certeza crescia. A ordem não poderia manter sua tirania para sempre. A tempestade estava vindo, e quando chegasse, nenhum feitiço, por mais poderoso que fosse, conseguiria contê-la. Muitos vampiros começaram a questionar o propósito da ordem. O domínio absoluto sobre canis e lupinos já havia passado do limite, tornando-se um círculo interminável de opressão, revolta e repressão. Para esses vampiros, a ordem não era mais um escudo para proteger o equilíbrio entre humanos e sobrenaturais, mas uma máquina de guerra ultrapassada, sustentada por medo e sangue. Mas se havia uma voz que se opunha a qualquer mudança, essa voz era de Lazar. Ele e seus irmãos Radu e Loan eram consumidos por um desejo insaciável de poder. Para eles a ordem não era apenas uma ferramenta de controle, mas um trono de domínio absoluto. Eles viam os canis e lupinos como armas vivas, moldadas para subjugar qualquer inimigo, humanos ou criaturas sobrenaturais. Entre os três, Lazar era o mais temido. Seu poder transcendeu o tempo e sua presença por si só fazia até os vampiros mais antigos hesitarem em desafiá-lo. Radu e Loan eram mais do que irmãos. Eram suas sombras, guardiões letais que eliminavam qualquer um que ousasse se aproximar demais. Assassiná-lo seria impossível. Chegar perto dele, um suicídio. Quase ninguém jamais ousou tentar, exceto um. E ironicamente não foi um vampiro, mas um cani. Uma das feras que a própria ordem havia moldado para ser sua lâmina mais afiada. Ele foi durante muito tempo o mais devoto dos guerreiros de Lazar. Ascendeu na hierarquia da ordem até se tornar um general temido, comandando legiões de canis e lupinos. Lutou incontáveis batalhas e destruiu inimigos com brutalidade e esmagou rebeliões sem hesitação. Seu nome era sussurrado como uma lenda entre seus iguais. Mas mesmo a mais feroz das feras pode desejar liberdade. E quando esse desejo cresce, ele se torna incontrolável. Ninguém sabe ao certo o que o levou a trair Lazar. Se foi um súbito despertar para a verdade, se o peso de sangue derramado finalmente se tornou insuportável, ou se no fundo ele nunca foi realmente leal. O que se sabe é que ele chegou perto, perto demais. Foi a única criatura que quase matou Lazar. Quase. Mas quase não é o suficiente contra um monstro como ele. O castigo pelo ato da traição foi brutal. O cani foi reduzido ao que havia de mais primal e selvagem, transformado em uma sombra do guerreiro que um dia foi. Seu nome foi apagado dos registros da ordem e sua história tornou-se um tabu entre os subordinados. Mas seu legado permaneceu, ecoando como um sussurro de revolta no coração dos que sonhavam com o fim da tirania. E se um único cani conseguiu chegar tão longe, talvez houvesse esperança para os outros. Talvez o império de Lazar estivesse mais perto do colapso do que se imaginavam. General Mihai. A noite era espessa como o breu, pesada com o cheiro de terra úmida e do fogo prestes a ser aceso. O vento carregava consigo um prenúncio de sangue, sussurrando entre as árvores retorcidas como uma voz fantasmagórica. Mihai permaneceu imóvel, fitando a aldeia cigana logo abaixo da colina. As tochas dançavam ao longe, iluminando o povoado com uma luz bruxuleante, desenhando sombras alongadas nas tendas coloridas e nas carroças enfileiradas ao redor. A missão era clara: dizimar todos eles. A ordem não podia permitir que praticantes de magia vivessem. Eles eram uma ameaça.
poderiam encontrar uma forma de quebrar os laços místicos que mantinham os canis e lupinos sob controle. Uma rebelião nessas proporções destruiria tudo que Lazar construiu. Talvez até levasse à queda da própria linhagem Sangueiros. Ele fechou os olhos por um breve instante, inspirando profundamente. Não era a primeira vez que recebia uma ordem dessas. Já havia queimado vilarejos, massacrado grupos inteiros de rebeldes, caçado metamorfos que ousavam desafiar a ordem. E, no entanto, essa missão o incomodava de um jeito diferente. Não era medo. Mihai não conhecia o medo. Era algo mais profundo, um incômodo que ele se recusava a nomear. Talvez fosse o fato de que esses ciganos não eram soldados, não eram guerreiros empunhando espadas e gritos de batalha. Eram famílias, homens, mulheres, crianças. Não havia honra em matá-los. Mas honra era um luxo que ele não podia se permitir. Seus olhos vagaram para os canis e lupinos ao seu lado, guerreiros moldados pela brutalidade da ordem. Os canis salivavam ansiosos pela carnificina. Suas naturezas bestiais clamavam por destruição, por sangue quente escorrendo entre os dentes. Os lupinos, por outro lado, estavam inquietos. Muitos deles odiavam missões como essa. Eles eram predadores, sim, mas com um código próprio. Atacar inocentes era um peso difícil de carregar, mesmo para os mais endurecidos entre eles. Mihai partiu à frente de um pelotão composto por canis e lupinos, todos sob seu comando. A missão era clara: investigar e, se as suspeitas de Lazar se confirmassem, erradicar a aldeia cigana sem deixar sobreviventes. Eles correram rumo ao noroeste da Transilvânia, adentrando a temida floresta Roia Bakui, situada a oeste da cidade Cluj-Napoca. Para os humanos, aquele bosque era um lugar amaldiçoado, cercado por histórias de desaparecimentos e aparições inexplicáveis. Mas para os ciganos era um refúgio perfeito. Ali, longe dos olhos do mundo, podiam praticar seus rituais sem interferências. A densa neblina se arrastava sobre o solo como dedos fantasmagóricos, absorvendo os sons e distorcendo as formas das árvores tortuosas. A umidade pairava no ar, grudando as peles e armaduras como um manto pegajoso. Mihai se deteve a 10 metros do acampamento, erguendo um punho fechado para sinalizar a parada. Os canis e lupinos se dispersaram silenciosamente, cercando o acampamento por todos os flancos. A escuridão e o nevoeiro os escondiam perfeitamente. À frente deles, o acampamento se estendia entre tendas rústicas e carroças de madeiras adornadas com símbolos romani. Pequenas fogueiras ainda ardiam, espalhando o cheiro de especiarias queimadas e couro curtido. O silêncio reinava, interrompido apenas pelo estalar ocasional das brasas. Mihai não podia agir sem certezas. Se aqueles ciganos fossem realmente praticantes de magia, representavam uma ameaça direta à ordem e ao controle que Lazar exercia sobre os canis e lupinos. Mas se estivessem errados, exterminá-los seria apenas mais um massacre inútil. Com um aceno sutil, ele ordenou que 2 batedores se movessem à frente. Eles deveriam se infiltrar na aldeia e confirmar as suspeitas antes que o ataque fosse desencadeado. Um dos lupinos, designados por Mihai como seu segundo em comando, Marco, aproximou-se cautelosamente e murmurou: "General Mihai, se não houver nenhum praticante de magia, o que faremos?" O olhar de Mihai permaneceu fixo na névoa à frente, atento a qualquer movimento no acampamento. Sua voz saiu firme, sem hesitação. "Nossas ordens, Marco, são claras: eliminar praticantes de magia. Se não houver nenhum, não faremos nada." Marco franziu a testa, os olhos amarelos brilhando na penumbra. "Mas o mestre Lazar não vai gostar se os ciganos continuarem vivos." Mihai suspirou sem desviar o olhar.
Eu sei, Marco, mas as ordens dele foram explícitas. Se houver magia, todos devem morrer. Ele não mencionou o contrário. Isso me dá margem para decidir. Se não houver magia neste acampamento, nenhum cigano morrerá hoje. Por um instante, Marco permaneceu em silêncio. Então um sorriso discreto curvou o canto de sua boca. Ele admirava a forma como Mihai comandava. Apesar de ser um cani e um general da ordem, Mihai não matava sem necessidade. Ele não era um monstro sedento de sangue como tantos outros. As mortes sob suas ordens tinham propósito. Mas o silêncio da noite se alongou. Os batedores estavam demorando mais do que esperado. Mihai estreitou os olhos, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Marco, venha comigo. Ambos se moveram rápido e silenciosos, atravessando a névoa como sombras vivas. Cada passo era calculado, cada respiração contida. Quando se aproximaram ainda mais do acampamento, algo os atingiu com força. O cheiro de magia. Marco congelou ao lado do general. Seus instintos gritaram que algo estava errado. De imediato imaginaram que fossem os ciganos. Seria possível que os batedores tivessem caído em alguma armadilha mágica? Mas então, ao observarem melhor, viram algo que gelou suas almas. Os dois batedores não estavam em perigo. Eles estavam manipulando a cena. Movendo-se entre as tendas e carroças, eles marcavam o acampamento com símbolos mágicos, traçando padrões sobre as superfícies. Em suas mãos, um amuleto brilhava a cada palavra murmurada, absorvendo o poder de encantamento e plantando provas falsas. Mihai sentiu o sangue ferver. Agora entendia. Eles estavam preparando a justificativa perfeita para o massacre. Os ciganos eram inocentes, mas quando a ordem chegasse e farejasse a magia, não haveria dúvidas sobre seu destino. Marco apertou os punhos, os olhos dourados chamejando de fúria. Ele virou-se para Mihai, esperando a ordem do general. A pergunta agora não era mais sobre os ciganos. A questão era o que fariam com os traidores dentro de suas próprias fileiras.